De volta ao Redação Novo Tempo. Vocês não fazem ideia do que acontece aqui nesse intervalo, a discussão continua, é engraçado demais. E olha, a gente tem uma próxima discussão agora e sempre a gente te convida para participar com a gente nas nossas redes sociais. Do jornalismo, podia transmitir o intervalo. Podia transmitir o intervalo. Se vocês deixarem eu colocar isso para todo mundo, os nossos debates aqui em off. Vamos transmitir. Aqui a gente é um livro aberto, Suzane. É um livro aberto. Então tá bom. O problema é que a gente tem 30 segundos de intervalo. Comece a seguir a gente lá no Instagram, @NTJornalismo, tá? Que no próximo programa eu vou mostrar o que acontece aqui, que só você que segue nas redes sociais vai ver, hein? Olha, é um redação exclusivo para você. Então a Suzane falou aí, né? O @NTJornalismo no Instagram, Facebook, @NTJornalismo. Por que não pode fazer uma live no Facebook? Pode Facebook ser. chama live? Chama, né? Live. E tem o nosso site também. Mas é que eu tô por dentro desses esquemas agora. Cara, o Hélio tá muito. O Facebook tá perdendo adeptos, o negócio que tá crescendo mesmo é Instagram. Ele tá lá muito é o no canal. Instagram. Tem o nosso site também, tá? novotempo.com/jornalismo. Um levantamento feito pelo Ibope Inteligência mostrou que metade dos professores não recomendariam a sua profissão para os mais jovens. O principal motivo é o sentimento de desvalorização. Ainda de acordo com a pesquisa, 1/3 dos entrevistados optaram pela carreira porque era a única opção que restava. Só os outros 2/3 dos profissionais disseram ter optado pela área da educação porque sentem prazer em ensinar e transmitir o conhecimento. Ao todo, foram entrevistados mais de 1.200 professores da educação básica de escolas públicas municipais e também escolas privadas. Triste. É interessante analisar isso, que a gente está falando de professores da educação básica, né? Porque em outros momentos a gente já até discutiu, existe uma diferença muito grande no tratamento e em como vários próprios professores se veem em relação à educação básica e educação superior no país, né? Muito diferente. Muita gente quer ser professor universitário. Você não tem essa mesma quantidade de pessoas querendo ser professor da educação básica, pensando do ponto de vista, né, de, sei lá, de uma ascensão na carreira ou financeiramente pensando, etc. E é o que você falou, é muito triste, porque isso faz com que muita gente que teria condição de ser um bom professor do ensino básico não se torne exatamente por se sentir desmotivado de estar nessa profissão, né? E eu achei interessante, 1/3 desses docentes ouvidos, eles dizem que escolheram essa profissão por não ter uma outra opção. A vida foi caminhando e eles acabaram chegando como única opção serem professores. Bom, achei curioso. Na percepção deles, né, talvez. Porque realmente você fala assim, cara, a única opção que eu tenho na vida é ser professor agora. Acabou. Agora, por outro lado, e aí isso é muito bonito, porque eu acho que existem muitas profissões que é muito mais do que o salário no final do mês. Mas a pessoa decide por essa profissão justamente pela paixão que ela tem. Tipo jornalismo, nós, por exemplo. Com certeza, porque pelo salário que não foi que a gente escolheu essa profissão. Mas aí 2/3 desses ouvidos na pesquisa realmente escolheram lecionar, escolheram ser professores pela missão? Por conta da paixão, por conta da missão que é ensinar e transmitir o conhecimento. Vocês estavam Ainda falando sobre... está bastante positivo, pelo que a gente tem aí dos professores que estão atuando. Mas é triste saber disso. Mas eles não recomendam que você também escolha, né? É triste porque, assim, por mais que eles tenham escolhido, 2/3 escolheram porque queriam fazer isso. E assim, essa profissão de professor é um negócio até romântico, né? Porque, sabe, você vai educar uma geração, você vai ensinar coisas que vão ser úteis para o resto da vida. Tem crianças que se inspiram nos professores. A gente acompanha isso quando estuda sobre o desenvolvimento infantil, né? As crianças, por um tempo, têm o pai, a mãe como heróis, mas aí depois, quando estão na escola, o professor se torna o herói, a referência. E aí você tem professores no Brasil que têm essa oportunidade, mas são mal pagos, são mal, sabe... Ninguém dá valor. E eu não sei se vocês se lembram, quando vocês começaram a ir para a escola, aquele sentimento assim, porque para mim foi isso, e eu tenho certeza que na maioria dos casos é o que acontece, porque assim, você enquanto é criança e não foi para a escola ainda, você tem uma convivência que é muito dentro da sua casa, com a sua mãe e seu pai, se você tem irmãos isso acontece também, e aí com um núcleo um pouco maior que é a sua família, ou com alguns amigos que a sua família tem. Mas tudo isso é muito próximo da realidade, as suas crenças, o que você acredita e tudo mais. Quando você vai para a escola,
é esse professor que abre o caminho para você entender o que é a sociedade longe da sua casa. Então, o professor é quem te abre o horizonte de te dizer, olha, existe um mundo que é maior do que o de dentro da sua casa. Inclusive, a gente se apaixona pelo professor, às vezes, quando é pequenininho, né? Gente, eu lembro, a minha primeira professora da pré-escola, eu lembro que eu falava para ela assim, não sei, professora Ângela, se você estiver assistindo o programa, você vai lembrar disso, eu falava para ela, professora, quando eu crescer eu quero ser um marinheiro para te levar para a Itália. Galanteador. Desde pequeno, ó, já sabia. E eu usava uma roupa de marinheiro, tipo Kiko, assim, sabe? Eu não sei se eu tenho condições de continuar esse programa. Não, mas olha, assim, eu também achava o máximo meus professores, eu achava eles, assim, os doutores da letra, do saber, tinham um imenso respeito e admiração. E sempre achei muito incrível essa profissão. Tanto é que meu pai conta, não lembro muito bem, que o que eu mais gostava de brincar com a minha irmã era de escolinha, né? Por que será? Porque é o que a criança convive, né? Exatamente, via a referência ali. Eu não sei se vocês comentaram. Hélio Moura, eu sei que a Mel brinca de escola, que ele já comentou, que ela faz a classinha dela lá. A classe. Tinha um negócio desse. Eu tinha Você uma tem que ser lousa. aluno da classe? Eu Ou sou não, você aluno. não- Você é aluno. Normalmente eu sou o aluno, ela é professora. Que bonitinha. Ela brincou até com leite já. Já? Eu já fui aluninho dela já. Que legal. Na escolinha sabatina lá da igreja, teve uma vez que a cunhada do Hélio estava lá e ela ficou assistindo algumas coisas que eu coloquei no DVD. Eu falei assim, ó, vou colocar os seus aluninhos para assistir com você aqui. Aí coloquei até a figura de Jesus. Falei, Jesus vai ficar aqui com você do ladinho. Pena que depois cresce e vê que, né, a profissão de professor não é tão legal assim. Eu não sei se vocês comentaram aqui nos dados, quando o Leite falou sobre desvalorização, questão salarial, um professor aqui no Brasil, né, do ensino sem ser de faculdade, né, fundamental e médio, chega a ter uma diferença de 25% no salário, se comparado com outros profissionais com a mesma formação acadêmica. 25% a menos. Então, realmente, como que a pessoa se sente motivada, né? Sabendo que tem essa diferença. E se a gente for colocar em grau de importância aqui, então nem se fala, né? Porque o professor, ele se faz extremamente importante, pegar até uma carona aqui no jeito Hélio de ser, eu não entendo por que essa dificuldade em investir em educação, sendo que isso tem um reflexo muito grande, inclusive, na questão da economia, né? Porque quando a gente mexe com a economia, mexe com o bolso de todo mundo, o país se sacode, dá um jeito de resolver, a gente veio de uma crise e vai daqui, vai dacular, para tentar resolver a situação e colocar o país assim, para gastar, para consumir, enfim, para a economia girar e ter esse crescimento econômico. E a gente sabe que a base disso tudo envolve a questão da educação. Quanto mais preparados a nossa sociedade for, né, os cidadãos, né, as pessoas, mais condições de a gente ser um país desenvolvido. Tanto é que esse estudo aí mostrou exatamente isso. As condições econômicas, quanto menor a avaliação no PISA, por exemplo, menor desenvolvimento econômico tem no país. Você falou dos dados, um professor ganha uma média salarial de R$ 4.581. Aqui no Brasil. Isso é a média, inclusive, mas isso que a Suzane falou. Você tem um professor que tem uma formação acadêmica e isso esse valor aqui é 25% menor do que uma média de outros profissionais mais ou menos nessa mesma área, né? A OCDE divulgou em junho que entre 70 países diminuiu 5,5% o interesse. É isso, produção? Eu estou conversando com pessoas aqui. Diminuiu de 5,5% para 4,2% o interesse de pessoas querendo se tornarem professores. Mas esse dado é mundial. No Brasil é 2,4%. 2,4%. Ô Wagner, eu lembro que teve uma época, não muito distante do dia de hoje, que minha mãe trabalha na escola, ela é auxiliar de serviços gerais, né? Atualmente é merendeira. Já trabalhou na limpeza também. E ela fez como magistério. Mas eu lembro que teve uma época que ela falou assim, que nunca ia encarar a sala de aula e nem ia prosseguir nos estudos, porque é difícil. E tinha alguns professores ali na escola que, se ela comparasse o custo-benefício do salário dela com o professor, ela estava muito mais em vantagem, entendeu? Pelo desgaste que estar na sala de aula. Merendeira. Ok. Não que ela ganhava mais do que o professor, mas pela qualidade de vida que ela tinha com o trabalho dela e a qualidade de vida que os professores tinham. Era uma diferença pouca. Mesmo porque quando ela terminava o trabalho dela ali,
Terminou, ela ia para casa, ela podia cuidar da casa dela e tal, não sei o quê, né? Minha esposa é formada em letras e ela já deu aula de língua portuguesa. Gente, você sai da escola, a você tem uma não sai de pilha você. desse tamanho de tem que caderno para preparar a corrigir, aula. preparar a aula, aí é relatório de não sei o que, relatório de não sei o que lá e tal. É muito trabalho em casa para poder dar aula. E fora isso, fora o fato de que o professor, você falou aí a média de R$4.000, eu não sei se essa média é de quê, porque é uma média bem alta, porque, por exemplo, Será que é a média mundial isso daí? Os professores com o melhor salário no Brasil hoje são os professores do Maranhão, da rede estadual, porque o governo estadual neste ano decretou um aumento e aí são 5 mil e alguma coisa, R$5.000 o salário de um professor no Maranhão. Mas, por exemplo, em São Paulo, o salário médio do professor da rede estadual é de R$2.500. Isso porque teve um reajuste agora em fevereiro, assinado pelo governo do então governador Alckmin, que aumentou em 7%, foi para R$2.500. Então, é muito isso baixo. Bruto, né? Esse é o bruto. Agora, imagina quando você vai para o extremo, né? Que a gente ainda está falando do Sudeste. Se você for para os extremos do Brasil, o professor lá ganha uma miséria. Ele se mantém porque acho que tem essa questão da missão. E aí tem aquilo, para conseguir ter uma renda melhor, o professor trabalha em 2 ou 3 colégios, e aí acabou o tempo mesmo, porque o professor ele só vive para trabalhar, porque tem o trabalho na sala de aula, tem a preparação da aula, aí tem a correção de provas, tem a preparação de provas e trabalhos. Uma das várias reivindicações que os professores têm é a chamada hora-atividade, para que ele tenha um tempo e seja remunerado por esse tempo para preparação dos materiais e da aula que ele vai aplicar, e isso é muito difícil de fazer, então é muita complicação. E assim, coincidência ou não, esse mesmo estudo aí mostrou que na Coreia do Sul, eu esqueci qual foi o outro país, me lembro bem que lá... Singapura. Não. Finlândia. Para chutar países aqui? Não, é que países são bons de educação. Ela falou Coreia do Sul, eu falei Singapura, e falou Finlândia. Não é? Que é um país Não, só desenvolvido. falta 190, vamos. Que é um... Cara, vocês sempre fazem graça comigo, né? Que é um país desenvolvido, a diferença ali é muito pouca entre os bons alunos que escolhem ser professores, entre os que escolhem engenharia e áreas da ciência. Porque, por exemplo, no Brasil existe uma diferença muito grande. Os alunos com as piores notas escolhem docência e os que têm as melhores notas geralmente escolhem essas áreas, né? Como eu disse, engenharia, ciência, nessas outras áreas. Aí você pensa... Tem relação com a questão do desenvolvimento econômico do país, até a né? questão Muda muito, né? Justamente porque é uma profissão valorizada, uma profissão reconhecida, então não faz diferença se eu sou professor ou sou engenheiro. Nós dois estamos aqui no páreo, hein? Que sonho, né? Um país com uma igualdade como essa, né? E com certeza a gente teria professores muito melhores, muito mais motivados. Que você possa escolher, tipo, eu quero ser professor. E eu vou ganhar bem, eu vou poder viver bem. E é um orgulho, quero ser professor, o outro não, quero ser engenheiro, mas dá na mesma. Entendeu? E isso é tão difícil, parece um sonho impossível para a nossa realidade. E eu acho que é impossível mesmo. Né? Pergunta para o jovem, o que você vai fazer? Não parece impossível. I have a dream. É impossível. You have, I don't. A gente tem que acabar o programa, Acabou gente. mesmo? Acabou. Nossa, você me olhou com um olhar triste, Suzane. Sim, porque, nossa, passou tão rápido. Gente, eu obrigado. tinha tanto mais para falar. Até a semana que vem. Obrigado a você que foi com a gente até agora. Semana que vem a gente está de volta com o intervalo televisionado por Suzane Lima. Tchau, tchau.